Jornalistas zombam de Dudu. Bananinha e Bolsonaro vira piada em programa. Eu disse a vocês que a ida de Eduardo Bananinha e Michele Bolsonaro aos Estados Unidos para tentar participar da posse de Donald Trump foi o mico do ano. Eu não estava errada. Jornalistas de vários portais como Globo News, UOL e dentre outros estão debochando e rindo horrores desse micão, viu? Já virou piada em rede nacional Michele e Eduardo Bananinha, o mico do ano. Vou começar mostrando o vídeo do comentário aqui do Otávio Guedes do Globo News, onde ele debocha da tentativa aí do Eduardo Bananinha em explicar o porquê não participou da posse. Em seguida, vou mostrar também o vídeo do Josias do portal UOL, que também deu aquele belo esculacho. Olha só, Sadi, o deputado Eduardo Bolsonaro fez um textão na rede social para justificar a ausência dele e da Michele Bolsonaro na posse do Trump. Então, a culpa foi da neve, a culpa é porque teve atraso, a culpa é porque trocaram lugar, ou seja, quando você precisa explicar, danou-se. Então já está no imaginário que é aquele convite meio de carioca. Passa lá, hein? Passa lá. A gente se vê lá, então. Passa lá. Então, assim, que foi essa grande dúvida? Eu sofro com isso, quero dizer, como paulistana, que vocês me convidam, eu realmente apareço, eu acho que é sério. Então foi aquela dúvida que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, teve quando os advogados de Bolsonaro, legitimamente, pediram a devolução do passaporte para ele viajar. Mas eles disseram assim, ó, esse convite tá mais com cara de, passa lá, hein, do que efetivamente um convite. O fato é que realmente não teve a foto dos sonhos, né, do bolsonarismo, da Michele ali, o Trump chorando porque Bolsonaro não teve isso. Aliás, quem chorou foi Bolsonaro, o que também é legítimo, mas me lembrou uma coisa, ele não derramou uma lágrima para os milhares de mortos na Covid no Brasil. Né? Centenas de milhares. Centenas de milhares. Ao contrário, debochou e disse que não era coveiro. E a lágrima, essa falta de empatia que ele teve, no meu entender, foi um dos motivos, se não o principal motivo da derrota dele. Mas, no entanto, houve uma lágrima por quem ele já disse que I love you, né, ao Trump. Mas foi a lágrima que faltou na Covid, teve nessa comoção pessoal dele em não estar na posse do Trump. Mas eles saíram de Brasília sob o argumento de que assistiriam à posse do Trump. Participaram até de alguns eventos ali à margem da cerimônia de posse, mas efetivamente não entraram no Capitólio, no Congresso americano, para testemunhar a posse de Donald Trump, assistir em loco ao seu discurso, e foram encaminhados ali para uma arena esportiva, onde estavam outros devotos do Trump, e na prática assistiram por um telão ali, um vídeo. Se tivessem ficado em Brasília e acompanhado pela televisão, seria algo muito parecido, né? Daí a necessidade imposta pelo Eduardo Bolsonaro a si mesmo de se explicar nas redes sociais, porque ele não conseguiu a foto que ele desejava. Pode até ser que antes de voltar para o Brasil ele consiga pousar ao lado do Donald Trump, que seria para ele um troféu, né? Mas a foto na cerimônia de posse, essa ele não conseguiu. A Michele Bolsonaro, que representaria o marido, e o Eduardo Bolsonaro, não foram efetivamente admitidos no recinto do Capitólio, do Congresso americano. Tiveram que assistir essa posse num outro ambiente. Nesse outro ambiente, tinha 4 tipos de convidados. E os convidados que os fotógrafos fotografavam quando avistavam, os que os fotógrafos fotografavam depois de ver quem era no crachá, aqueles que os fotógrafos olhavam o crachá e não fotografavam, e os que os fotógrafos olhavam o crachá e faziam cara de nojo. A Michele Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, pelo menos, não estavam nessa 4ª categoria. Mas ficou difícil acreditar que o Donald Trump agora vai mover céus e terras para reverter a inelegibilidade do Bolsonaro. Não conseguiu botar nem os representantes do capitão lá no cenário da posse, né? Então, acho que ficou demonstrado, ficou entendido que o Trump tem outras prioridades
além de adular a família Bolsonaro.